Tem a grandiosa festa de confraternização dos associados do Plano Boa Viagem. Troque 2 quilos de alimentos por um ingresso em uma de nossas lojas. Além do almoço, tem muita música, brincadeiras e muitos prêmios, incluindo 20 mil reais em dinheiro. Festa de confraternização do Plano Boa Viagem. Mais que um plano, credibilidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere esse programa ao vivo agora pelo aplicativo Twitch TV. E daqui a pouco em podcast, logo mais, tem reprise também na Plena TV. Terça-feira, 7 de novembro, Campos amanhece com sol. Temperatura na casa dos 21 graus neste momento. Tem sol na planície Goitacá, a máxima prevista para hoje é de 28, a mínima de 18, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Não tem previsão de chuva para Campos hoje, terça-feira. Também com ventos fracos e sem previsão de chuva. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar, estamos recebendo já o presidente do Sindipetro NF, petroleiro e presidente do Sindipetro NF, Teseu Bezerra, com o tradicional jaleco. Esse jaleco, ele é mais cobiçado do que a camisa de cano do Fluminense. Na semana você me aguenta aí. Não, tô brincando que eu vi você fazer algumas doações. Teve um que você tirou até do que estava usando ali, né? E doou para uma simpatizante. Eu não me lembro o que foi. De esquerda, centro-esquerda, o pessoal reconhece isso como um manto de luta, né? Nos últimos tempos. Mesmo com todos os ataques que a Petrobras sofreu, acabou tendo esse simbolismo, né? A gente sempre nas ruas, em defesa da democracia, enfim. Para quem está no rádio, é um jaleco laranja, que tem no lado esquerdo do peito uma bandeira do Brasil, e do lado direito do peito o logomarca da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Tá, mas, Teseu, seja bem-vindo, já vamos trazer aí o seu bom dia, abrir essa pauta hoje, que tem um recheio muito bom. Vamos falar de Brasil, Petrobras, Bacia de Campos, de Bolsonaro e de Lula. E também vamos pedir a você para avaliar aí os governos de Vladimir em Campos, do Velbert em Macaé. Vamos falar de política, de eleição, vamos falar de PT e a eleição a prefeito em 2024, que tem aí, né, a cada dia já a partir de agora, menos de um ano da eleição, novos ingredientes a cada dia, né? E só vai aquecendo essas novidades, só vão aumentando no decorrer do tempo. Então, só um instante para a gente fazer aqui as manchetes do portal Folha 1 e já trazer aí a sua participação, o seu bom dia. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, com o patrocínio também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Com o app do Laboratório Plínio Bacelar, você acessa também a Clínica Vacina Plínio Bacelar, acompanha resultados de exames, marca atendimento domiciliar e muito mais. 7h06, manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Inscrições para o concurso da Guarda Municipal prorrogadas até a próxima quinta-feira. A comissão organizadora acatou o pedido de prorrogação do Instituto Consulplan, já que a homologação das inscrições
pode ter sido prejudicada pelo feriadão. Capucci é mais favorita em São João da Barra do que Vladimir em Campos. Pesquisa divulgada por Carla Machado confirma sua sucessora como favorita. Contas de Vladimir e Velbert vão à votação, já com pareceres favoráveis, tanto na de Campos quanto na de Macaé. Carla Machado em impasse judicial que a impediria de se candidatar em Campos. Decisão do TRF2 tornou a ex-prefeita inelegível, mas ela pode recorrer dessa decisão. PM informa como ficará o atendimento após incêndio na Policlínica. Divulgado o resultado preliminar da prova do educador social. E ainda, no portal Folha 1, você confere curso de letras do IFE, escreve 10 anos no dia 7, do dia 7 ao dia 30 deste mês agora. Carreta carregada de areia tomba na RJ 158 na chegada de São Fidélis. IFE recebe 1,1 milhão do MEC para investimento em novos computadores. Vladimir anuncia que Prefeitura vai assumir obras em 2 estradas. Homem assassinado à margem da RJ 224, próximo à usina Canabrava. Palácio da Cultura lotado no primeiro dia de Feirão Limpa-Nome. Aliás, o Feirão Limpa-Nome começou ontem, segue por hoje, vai até amanhã no Palácio da Cultura, ali na Avenida Pelim, com acesso pela Avenida Pelim, pelas 2 avenidas, né? Pela Alvarenga Filho, né? Pela frente, e também em frente à Santa Casa, que é a Avenida Pelinca. Pode acessar aí o Palácio da Cultura hoje e buscar lá negociação com vários bancos, vários credores aí, com lojas, fornecedores de serviços e muito mais. 7h09. Deixa eu trazer o bom dia do Teseu Bezerra nesta manhã aqui conosco. Ontem começou aí o programete, o Pod Povo, né? O podcast aí do Sindipetro NF, uma parceria também aqui com a Folha FM, para dar voz aí de vez a esses trabalhadores e as lutas que o Sindipetro sempre vem travando aí ao longo desses, né, ao longo de décadas. Teseu, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Folha FM. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloísio, bom dia, meu companheiro aqui, que é o Beto. A gente está chegando aqui na Folha, né, novamente com essa parceria que já tivemos em outros tempos, mas que naturalmente, devido à dinâmica mesmo do sindicato e tal, a gente acabou passando um tempo sem estar na parceria, não só aqui com a Folha, como também outros meios de comunicação, mas estamos retomando aí com esse projeto novo, né, Pod Povo. A gente comentou ontem aqui, mas a gente vai ter a oportunidade aí de aprofundar sobre isso. Mas hoje vamos falar de muitos assuntos polêmicos. Eu acho que alguns bastidores dentro dos limites, naturalmente, da ética que se espera de qualquer um, mas estaremos aqui para tentar contribuir um pouco nesse debate da dinâmica da política local, regional e nacional. Muito obrigado pela presença. Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, e minha gratidão, e eu tenho certeza que você, claro e evidente, o fez também de fato, de coração, né, pelo nosso querido e eterno Aloísio Cardoso, que era tricolor, seu pai, pelo Cristiano e também pela Bárbara ou a Vitória. Aliás, é daquele estilo como eu fiz lá em casa, né? Bem democrático. Ou torce pro Fluminense ou tá sendo para doação. Bom dia, bem-vindo, Aloísio. Bom dia, Nogueira. Parabéns pelo título. Principalmente no sábado, torcer pro Fluminense, que é um negócio complicado, torcer pro time que não é seu, né? Torcemos. Mas torci mesmo pro Fluminense. E foi um jogo muito disputado, como deveria ser, né? O Boca não se entregou, lutou até o final. 3 gols, no meu entender, 3 golaços, 3 chutes difíceis, né? O gol de Cano, o gol do lateral peruano, que sei o nome agora, e o gol que selou a vitória, do John Kennedy.
E é legal que eu escrevi no sábado, edição do jornal. Eu sou Flamengo, falando da história do Fluminense com o Flamengo. Meu pai era Fluminense, cresci numa família cheia de Fluminense. E eu virei Flamengo, vi que jogar, não tinha como ser outra coisa. E essa história de que o Flamengo é fundado em 1895, né? É antes do Fluminense. O Fluminense é o Clube de Regatas do Flamengo. O Fluminense Futebol Clube é 1902. Em 1911, os jogadores do Fluminense brigam e saem para fundar o futebol do Flamengo. Quer dizer, então, embora o Flamengo seja anterior ao Fluminense, o futebol foi fundado por dissidentes do Fluminense. E aí ficou essa coisa de pai e filho, né, e tal. Que lá em casa é o contrário, né? O filho... Não, é verdade, é pai e filho, é isso mesmo. Enfim, parabéns. Você falou da pesquisa do Senhor da Barra. Ele pode até comentar ela um pouco com o Teseu, se Petro está menos lá do que Macaé, talvez em Campos. Mas é interessante que esse negócio de política mexe muito com, igual futebol, mexe muito com paixão, né? Eu fiz a pesquisa, Iguape, de outubro, como tinha feito a Iguape de Campos de julho. Mesmo instituto, mesma metodologia. E deu Carla Capucci lá é um turno só, não são 2 turnos como em Campos. Mas com uma vantagem superior a de Vladimir em Campos. E a vantagem de Vladimir é muita. Aí coloquei esse gancho comparando, mesma pesquisa, mesmo instituto, mesma metodologia dos municípios vizinhos. Rapaz, eu caí na rede social. Eu falo, gente, quando eu escrevi em julho que o Vladimir estava na frente, ninguém reclamou. Agora, mesmo instituto. Mas, enfim, coisas da paixão é um negócio complicado, né? Teseu, primeiro carregamento de petróleo comercial de Campos, quem noticiou, lembrado por Nogueira, foi Luiz Barbosa, em 77. Aquela ditadura militar ainda, chegou a ser preso por conta disso. 77 para cá são 23 com 27, são 40 anos, né? 41, 77... 2023, O que você acha que história é essa? São 4 décadas e Petrobras contou nesses últimos 40 anos. Que história é essa? Bom dia, Luiz, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, né? De estar aqui novamente. Sem dúvida, eu diria que o meio de comunicação aqui mais ouvido da cidade pelo público, principalmente aqui da Pedra, né? A gente tem é interessante que a gente vê essa fidelização, né, das pessoas à Folha da Manhã. E a gente, essa história, Aloysio, ela na verdade... 46. Oi? Para ficar exato. 46, isso, desculpe. 46 anos. 46 anos. De isso. 77. Isso. 3. Bota mais 43. Tá certo, obrigado. Quase meio século, né? Então, assim, eu acho que é uma história acho que principalmente para a região, de muita conquista, né? Porque o que, apesar de nem sempre os retornos advindo do royalties, das participações especiais, deixarem de fato um legado para a população, né? Que eu acho que é o grande desafio de qualquer governo com esse recurso que a gente sabe que ele está aqui por um período. O desafio é tentar alongar esse período. Eu acho que é um dos desafios, não só do poder público regional, mas principalmente das empresas operadoras e, enfim, no caso a Petrobras como a maior, né? Mas eu acho que o principal é o legado que deixa em relação à educação. A educação, ela sem dúvida, ela deixa o seu legado por si só, mas naturalmente, se você não conseguir pegar esse recurso e fazer os investimentos nas áreas certas para após a onda do petróleo, né? E aí é muito conhecida a doença holandesa, né? A Noruega, ela investiu de fato na indústria para não só ser produtora, mas também para exportar esse conhecimento e essa produção da Noruega para os outros países. A Holanda não, ela decidiu, naquele mesmo momento em que as duas começavam a produzir petróleo no Mar do Norte, a Holanda ela tomou uma outra opção. Ela preferiu colocar como royalties sem critério de investimento. E aí, um dos resultados disso, hoje o maior fundo de investimento do mundo é o fundo da Noruega, com mais de 1 trilhão de euros de recursos nesse fundo.
E ele é um fundo que ele destina recursos para vários locais do mundo. A própria Petrobras, ela também é uma das empresas que pega recurso com esse fundo. Enfim, ela se tornou um grande fundo de investimento, não só de investimento, mas meio que um banco ali, né, para estar também investindo em várias áreas. E a Noruega é um país super pequeno, mas que era um dos países mais pobres da Europa até depois da Segunda Guerra, e com a questão do petróleo hoje é um dos maiores IDHs do mundo. Não lembro se é o maior IDH ainda, mas um dos maiores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, né? E aqui, na nossa região, a gente não tem segurança de que esse legado, ele de fato, ele vai ficar, né? A gente tem um aumento muito grande das universidades na região durante esse período, isso é inegável, né? Tanto as universidades públicas como as privadas também cresceram durante esses 46 anos. Porém, a gente não viu grandes empresas se instalarem para virarem essas referências para pós o setor do petróleo, né? A gente volta agora, começa a ter um investimento maior, de novo, nessa questão da agricultura, né? Com a cana-de-açúcar, acho que principalmente com a cana-de-açúcar, para aumentar esse investimento. Porém, eu diria que a indústria de metal, tecnologia, desenvolvimento de máquinas, de motores, enfim, chaparias, que poderiam ter sido incentivadas ao longo desse ano, eu diria que acabaram não vindo para a região. Você tem em Macaé uma característica ainda de ter todo o polo logístico, até pela opção que se teve, aí a polêmica, né? Por que a Petrobras instalou sua sede em Macaé, mesmo sendo em Campos. A bacia é de Campos, mas a Petrobras fica em Macaé. Não faz sentido isso, né? Parece que o ponto mais curto também, né? A distância menor entre as plataformas. Não, sem dúvida. Tanto é que o farol de São Tomé entra e sai. Mas, Aloysio, assim, o legado, acho que o grande legado foi a educação. Assim, na minha visão, o grande legado foi a educação, as universidades que vieram e tal. Mas tem um vácuo aí que poderia, na minha visão, ter sido também esse legado, e não foi, infelizmente, esse incentivo à questão industrial regional aqui, que acabando o petróleo da região, você não vai ter esse polo de referência em relação à indústria, a um desenvolvimento industrial local que poderia, na minha visão, ter sido feito, e que tem exemplos, como eu disse, da Noruega, que é um ótimo exemplo a ser colocado na mesa, né? Tem um livro, se não me engano, do José Carlos Pereira Pinto, foi usineiro da Santa Maria, né? E ele coloca no livro, meio que admite, que os usineiros de Campos, na época, não queriam que viesse para cá a Petrobras, porque temiam, está associado geralmente à esquerda, ao movimento sindical, então não queriam trazer isso para Campos, né? Então foi uma opção, independente de ideologia, parece bem equivocada lá atrás, né? E só para citar o caso da Noruega, como o Teseu lembrou, acho que o liberalismo tem umas coisas interessantes, mas essa coisa de privatizar tudo, quando começa a falar muito assim, e resvala na Petrobras, é sempre bom lembrar que a Noruega, o petróleo é estatal também, né? E dá certo. É isso. Tanto é que ela tem subsidiária da Statoil, que é a empresa de petróleo estatal da Noruega, que opera aqui na Bacia de Campos. Olha que ironia. Eles criaram uma subsidiária, que é a Equinor, que opera aqui no nosso território, uma subsidiária de uma estatal operando uma coisa que podia ser a nossa estatal operando. Então, assim, mais de 80% do petróleo do mundo é explorado por empresas estatais, né? Então, é um recurso extremamente estratégico. Quantas guerras a gente vê acontecer no mundo por conta do petróleo? O povo fala que é uma guerra santa, uma guerra isso, uma guerra aquilo. Acho que o grande objetivo mesmo ali é o poder de quem está dominando aquele território, que se vai servir e disponibilizar aquele petróleo para a região A, região B, país A, país B, força A, força B. É claro que a religião, né, assim como a política, ela mexe com a paixão das pessoas, e eu acho que é muito mais profundo do que a política, porque ela mexe ali com a consciência, com o mais íntimo de cada pessoa em relação ao seu pensamento, aos seus valores, e isso torna, muitas vezes, um tanto quanto
na minha visão, irracional. Então, eu acho que é um pouco isso. Mas, assim, essa questão do petróleo, a gente tem uma defesa clara nossa de que a Petrobras devia ser operadora única em todo o Brasil, mas que ao longo dos anos isso foi mudando e, naturalmente, a gente vai trabalhando com o que tem, tentando sempre fortalecer e colocar essa operação única, né? Temos a seção onerosa, que vai começar a produzir daqui a pouco, é um grande marco também, se tem uma expectativa, assim como foi o pré-sal há um tempo atrás, mas aqui na Bacia de Campos, inclusive, a gente tem pré-sal, a gente tem algumas perspectivas boas. Eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais daqui a pouco, né? Então, vamos falar que depois a gente vai virar política, vamos falar da Petrobras aqui na região. Quer dizer, depende, Campos, Macaé, né? Mas quantos, por exemplo, sindicalizados a Sindipetro tem hoje aqui na região? Hoje a gente tem em torno de 10 mil, fica variando ali, né? Algumas pessoas chegam, outras saem, é natural, mas em torno de 10 mil é o que a gente tem mantido aqui de filiados ao Sindipetro NF. Lembrando que, apesar da gente representar Petrobras, Transpetro e mais em torno de 20 empresas, né? Às vezes uma fecha, outra abre, a gente acaba tendo mais em torno de 20 empresas a mais, a gente não consegue ter um grau de filiação tão alto no setor privado quanto a gente tem na Petrobras. Acho que é uma coisa interessante, porque muitas empresas que os trabalhadores não são representados pelo Sindipetro, a gente que está sempre nas bases, no aeroporto de Farol de São Tomé, que embarca muita gente, todas as vezes que a gente vai em Farol, Teseu, como é que eu faço para a empresa que eu trabalho ser representada, para a gente se filiar e ter toda uma dinâmica de defesa dos direitos? A gente tem esse movimento dos trabalhadores que a gente não representa, mas ao mesmo tempo os trabalhadores que a gente representa, a gente ainda não consegue entrar com a mesma facilidade para mostrar a importância da afiliação sindical no setor privado quanto a gente tem na Petrobras. Então hoje a gente tem em torno de 10 mil, Aloysio. Tem naturalmente uma boa parte aposentados também. Média salarial, mais ou menos. A gente não consegue ter esse dado exato, né? Uma estimativa. Mas eu diria em torno de 10 mil reais. Você pega os que ganham menos, os que ganham mais, colocaria uma média de... Porque varia muito de quanto tempo está no trabalho, se é offshore, se é de terra, entendeu? Então, assim, se é Petrobras, naturalmente tende a ter um nível salarial maior. No setor privado você tem também empresas Baker, Schlumberger, que são empresas grandes que prestam serviço de mais específicos, né, de mão de obra mais qualificada também, tem uma média salarial grande. Então, eu colocaria em torno de 10 mil reais, eu acho que é o que a gente tem de... Então, são 20 mil por 10 mil reais, não é isso? Isso vai dar... 10 mil sindicalizados, né? 20 mil sindicalizados por 10 mil reais de média salarial, não é isso? Quantos sindicalizados? 20 mil que você tem? Não, 10 mil. 10 mil. Então, 10 mil por 10 mil. 10 mil. Isso. Vai dar 10, 100... Dá 10 milhões? Vai dar 100 milhões, tá certo essa conta minha? Tá certo. 100 milhões. É isso mesmo. 100 milhões gerando aí todo mês, né? Só todo de sindicalizados. Só de sindicalizados. E qual o total de trabalhador? Você tem uma ideia? Aqui, então, tinha até Vocês vão pedido chegar a aprofundar nesse assunto aí? A gente chegou a ter aqui na região, não estou falando de representados pelo Sindipetro NF, mas em torno de 36.836 trabalhadores do setor de óleo e gás, representados ou não, pelo Sindipetro NF. No pico de baixo, a gente chegou a ter 24.807 trabalhadores. E hoje são em torno de 27.600 trabalhadores no setor de óleo e gás, né? Então a gente tem um déficit de 2013 para cá de em torno de 9 mil trabalhadores a menos no setor petróleo como um todo, mas sindicalizados, e que esses trabalhadores, como eu disse, a maioria deles a gente não representa, apesar de serem do setor de óleo e gás. Aí você tem outros sindicatos, né, enfim, que são da região e que, de uma certa forma, disputam essa filiação com o Sindipetro NF, mas que a gente tem tido essa conversa para aumentar esse grau de representação dos trabalhadores, porque
é um clamor dos trabalhadores, né? O Sindipetro NF ele tem um trabalho muito sério de consulta aos trabalhadores, de chegar e fazer assembleia, perguntar qual é a demanda de cada um dos trabalhadores de cada uma das empresas. Então, não existe um acordo coletivo de trabalho que seja fechado no Sindipetro NF com as empresas sem ter de fato uma assembleia com máxima e ampla representação, seja de filiados ou não filiados. Então, isso muitas vezes falta em outros sindicatos que aqui representam esses trabalhadores do setor de óleo e gás, e por isso que eles nos procuram para que a gente possa tentar representá-los. Mas hoje fica muito mais na mão do patrão do que dos trabalhadores a essas leis que regem, né, como deve ser a representação sindical. Eles estão falando de uma organização cujos integrantes movimentam aí na economia da região 100 milhões mês, né? É um poder econômico imenso, né? Imenso, imenso. A gente está até em primeira mão aqui para vocês, a gente vai começar e aí talvez comece a pipocar, vou dar até o caminho, né? A fazer parcerias, porque naturalmente as empresas, universidades, colégios se interessam para a gente ter a gente vai começar com algumas parcerias. Não tínhamos isso, com instituições enfim, empresas da região que queiram oferecer descontos, é meio que um clube de vantagens para os filiados do sindicato. A gente não tem isso, é uma boa iniciativa, né? E sem dúvida ganha a empresa que ficar parceira e querer oferecer algum desconto, mas também ganha naturalmente os filiados do sindicato que vão passar a ter esse clube de benefícios. Então, o e-mail é administrativo@sindipetronf.org.br. Vai ficar registrado aí no podcast, nos outros meios de comunicação. Então, fica aí o caminho para quem quiser entrar em parceria com o Sindipetro NF. A gente vai estar dando esse passo aí nos próximos meses. Eu fiz a conta aqui rápido, quer dizer, 1 bilhão e 200 milhões ano. É mais que muito município da região. Uhum. Você tirar aí Macaé, Campos, São da Barra. Está passando São da Barra hoje. Eu não sei se passa São da Barra. São da Barra não está em quase 1 bilhão? Não, agora se pegar por Noroeste, então ali passa. São Francisco, Cardoso e tal, São Fidélis. É muito. E se for colocar você está falando da instituição Sindipetro, se for colocar todo o parque. O que eu pergunto que eu quero fazer em cima disso, quer dizer, 1 bilhão e 200 milhões de anos estão circulando aqui, né? Só mora aqui. Bem, alguns não moram, né? Alguns trabalham aqui. Moram fora, isso. Vamos botar aí metade. Sim. Tá? Não, chute bem. 600 milhões de anos circulando na economia local. Vou botar mais porque o cara, embora não mora aqui, mas ele come um pastel ali, enfim. Ele usa de pneu. Nós estamos falando isso do salário mensal. Ainda tem 13º, férias, hora extra e por aí vai. Vocês têm um estudo desse impacto em Campos e Macaé na região? Luiz, eu confesso que eu nunca tinha tentado para esse detalhe mesmo, né, do quanto impactaria em recursos, falando somente dos filiados do Sindipetro NF, né, porque do setor de óleo e gás, ele de fato, a gente ainda tem uma característica aqui, que muitos dos trabalhadores que trabalham aqui, e eu falo isso porque tem um vizinho meu lá no condomínio que a carteira dele é assinada em São Paulo, a empresa dele tem base em São Paulo, mas ele trabalha aqui, mora aqui, fica aqui. Então, assim como no Porto do Açu, a gente sabe, tem muita gente que é lotada no Rio, mas está aqui no Porto do Açu. Então, assim, ainda tem esse pessoal que não está, de fato, morando na região, mas que acaba não está registrado aqui, né? Até uma coisa que o CAGED, a gente sempre tem essa dificuldade junto ao CAGED, porque muitas empresas colocam a sede em São Paulo ou na própria cidade do Rio de Janeiro, e a gente acaba não tendo esse número fidedigno. Então, mas assim, dá para ter ideia, né? Mas a gente vou pedir, eu achei boa dica, Luiz, eu vou fazer esse estudo, uma outra oportunidade, a gente apresentar esses dados, né? Do impacto socioeconômico dos trabalhadores, né? Da região e do setor de óleo e gás. Eu confesso também que nunca havia feito essa conta, mas fazendo agora me parece um número astronômico, né? Não sei se tem outra. Certamente acho que não tem outra categoria que. Não. Talvez servidor municipal se juntar todos, né? De todos os municípios. Você falando em 100 milhões mês, eu me lembrei da folha de pagamento da Prefeitura de Campos, por exemplo. São 120 milhões mês, né? Teria também, me parece. É mais gente com salário menor, né? Mas com salário mais gente, são 20 mil servidores no total.
Não, e é isso mesmo. A gente, eu até coloquei aqui 10 mil, confesso que jogando para baixo para tentar ser realista, mas se você bota os adicionais, uma PLR, que são coisas que não entram no salário mensal normal, esse número ele tende a ser, inclusive, maior. Vou fazer a transição aqui, então, são 7h32, da política para a economia. A Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus Tabapuana, é ouvinte do programa, se estiver ouvindo, beijo, Silvana. Ela está falando ali com o Danilo aqui, da Fafi, que foi minha colega de Fafi no curso de comunicação. E ela pergunta aqui, na sua opinião, esse novo governo Lula pode melhorar ou piorar a Petrobras e a Bacia de Campos, em que sentido? Ótima pergunta. Ainda bem que não mudou para outra área, né? A gente tem aqui, Aloysio, assim, acho que é uma coisa importante para a gente conversar. Eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos tido, né? Principalmente quanto sindicato, quanto federação, né? Agora também estou como diretor de jurídico e relações institucionais da nossa federação. Tenho estado em Brasília o tempo inteiro. Você é advogado? Não, sou não. É porque a gente tem que se virar nos 30, Luiz. Advogado a gente tem um monte lá para dar assessoria. A gente dá a linha política, né? O advogado ele faz a parte técnica do jurídico, mas a gente tenta dar essa orientação, né? E aí a gente, dentro desse desafio que está colocado, um dos temas que a gente tem abordado muito e que é um impacto muito grande aqui na Bacia de Campos, né? O Nogueira eu vi que está com o copinho ali da Petrobras, imagino eu que tenha visto, tem aí esse de metal aí. Ele pegou lá na feira de oportunidades, vendo os navios lá, a história dos navios. São 2 navios, não sei se você teve a oportunidade de ir lá também, Aloysio, mas não. A Petrobras esse ano, inclusive, na feira de oportunidades, ela colocou lá 2 maquetes de 2 plataformas que começaram a operar esse ano aqui na Bacia de Campos, que são 2 plataformas afretadas. O que é o afretamento, né? Acho que é o grande embate, um dos grandes embates que nós temos tido hoje em dia nessa transição Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, e Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. Lula 3. Lula 3. E dentro dessa linha do tempo, a gente teve uma política tanto de redução do número de trabalhadores na Petrobras super agressiva, reduziu aí de 83 mil funcionários para em torno de 44, 43 mil funcionários. Agora a gente começa a recompor esse efetivo novamente com os últimos concursos que aconteceram. Mas para a nossa região aqui da Bacia de Campos, você teve a tendência natural do setor petróleo. Ele começa a produzir, tem um pico de produção logo no começo, a briga para manter o máximo de produção e daqui a pouco essa produção cai. Quando a produção cai, essa plataforma ela tende a ficar ali até os 20, 25 anos operando e depois disso ela é o tempo de vida útil dela mesmo, encerra ali, tem que ter todo um planejamento de encerramento da operação e retirada dela de alocação. E dentro desse ciclo, você tem, dentro das características dos campos de petróleo, você tem um aumento de produção de água, a gente produz água na plataforma junto com o petróleo. Por quê? Para manter um nível de aproveitamento alto, você injeta água de um lado e tira petróleo na parte mais alta, digamos assim, né? Mais de cima do poço ali, então da reserva geológica. Então você vai injetando água e naturalmente a água ela vai fazendo esse arrasto de petróleo para aí o máximo de petróleo ser aproveitado. Isso é tecnologia desenvolvida ao longo das décadas aí e que é extremamente importante que seja feito isso, manter a pressão do reservatório e por aí vai. E ao longo desses últimos tempos, com o aumento da produção de água, você tem que ter de fato uma renovação também do tipo de plataforma. Você tem que ter uma plataforma que trata muita água para você conseguir tirar o máximo de óleo daquela plataforma. Esses novos FPSOs que entraram em operação, eles têm essa característica. Eles conseguem tirar. Só que eles são afretados. O que é o afretamento? O afretamento, a Petrobras bota uma licitação e fala assim, eu quero que a empresa ela coloque, me dê uma estrutura que vai produzir tanto de água, tanto de óleo e tanto de gás. Que é a característica geológica daquele momento, o retrato daquele momento do reservatório. E aqui no Campo de Marlim, estão saindo 11 plataformas no total, já saíram algumas,
e vão entrar 2 afretados. Ou seja, você vai ter uma queda de mão de obra de 10 plataformas para 2 plataformas. E isso vai se refletir, a tendência é que se reflita também para os outros campos de petróleo. Então, a gente tem Albacora, a gente tem Marlim Sul, a gente tem, enfim, outros campos que são aqui da Bacia de Campos, que tendem a ficar a também mudar essa característica. E o nosso embate ele está sendo para a gente tentar transformar essas plataformas que foram afretadas, e a gente discorda do afretamento, porque os próprios estudos que nós temos, eles mostram, estudos da Petrobras inclusive, que o afretamento ele é mais ineficiente, ele dá menos flexibilidade de produção. A gente tem os exemplos das plataformas que estão operando da Petrobras, que elas são muito mais eficientes e o custo para a Petrobras é muito menor dessas plataformas. E aí, enfim, esse embate está acontecendo, a gente tem uma tendência de queda de mão de obra nas plataformas por conta dessa revitalização, eles têm chamado de revitalização da Bacia de Campos, porém, infelizmente, essa revitalização está vindo com a substituição de plataformas próprias por afretadas. E pela própria escala de trabalho, a Luiz e Cláudio, você já tem uma diferença, porque os trabalhadores da Petrobras ele tem uma escala de 14/21 que foi conquistada na década de 80 sob greve, sob pressão, e a gente conseguiu colocar isso num acordo coletivo de trabalho e manter isso até hoje. Isso faz com que você tenha um grupo a mais. O que significa um grupo a mais? É 20% a mais de trabalhadores embarcados naquela plataforma. Ou seja, você tem uma escala de trabalho que dá mais... Porque o 14/14, que é a escala definida pela Lei 5.811, esse 14/14, ele te coloca ali numa situação que, na verdade, você vai num dia e só volta 14 dias depois. Na verdade, não são 14, são 15, você volta no 15º dia. Então, na prática, a escala é 15/13. Quem mora fora, como eu morava antes, que vinha, embarcava aqui eu ficava, na verdade, a escala era... Eu perdia 2 dias. Um dia antes que eu tinha que vir e chegava um dia depois em casa. Então, para quem tem a escala que não é 14/21, quem não é da Petrobras, você tem esse sacrifício a mais. E, naturalmente, isso reflete também emprego. Então, existe já está existindo, a gente está pegando esses números mais detalhados com a Petrobras, e vai existir uma redução maior ainda do número de trabalhadores aqui na Bacia de Campos. E, consequentemente, você diminui toda a manutenção em terra, o apoio de base, e a nossa briga é para que a gente consiga... Nós temos ali a franja do pré-sal, que a Petrobras já tem 16 novos campos, que nos últimos leilões ela arrematou nos últimos leilões, e que são campos que podem sim ser promissores e trazer novos projetos. A gente está na briga porque você tem que concorrer com margem equatorial, com pré-sal, com Búzios, com Bacia de Santos. Então, nossa briga aqui, eu acho que nós temos que tentar encampar essa briga quanto a Petro, quanto municípios produtores de petróleo, para que a gente consiga também garantir esses investimentos nessas outras áreas. O recurso para estar fazendo plataforma, para estar construindo projetos, ele é limitado na Petrobras, ele é limitado no mundo inteiro. A gente também, dentro dessa perspectiva de aumento da produção de petróleo no Brasil e o aumento da nossa produção especificamente na Bacia de Campos, nós temos também uma necessidade de aumentar a indústria naval brasileira, que a gente diminui essa dependência de ter que fazer plataforma na China, na Noruega, na Holanda. Você tem aí estaleiros no mundo todo que têm feito, arrematar esses projetos, e infelizmente a nossa indústria naval, por uma série de fatores, foi destruída nos últimos tempos. E a gente tem essa briga agora de retomar a indústria naval. Inclusive foi promessa de campanha do Lula. A FUP ela esteve presente ativamente durante essa construção desse plano de governo no que tange óleo e gás. Inclusive recebemos a Luiz Mercadante lá na época, era o coordenador desse plano de governo lá na nossa federação, fizemos reunião. E o plano de governo do presidente Lula, ele tem tanto esse compromisso da gente primeirizar e trazer o máximo de mão de obra Petrobras dentro da Petrobras, como aumentar a participação da Petrobras nos campos de petróleo naturalmente, nos leilões e tudo mais, mas principalmente de trazer essa força total da indústria naval novamente. Tive a semana retrasada, inclusive estou indo amanhã de manhã para Brasília, também lá na Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval. A gente está com uma série de estudos, vai ter visita técnica semana que vem aqui nos estaleiros do Rio de Janeiro.
Então a gente está com uma verdadeira campo de guerra para garantir que essa indústria naval ela volte com força e a gente possa, assim, Luiz, garantir essas plataformas próprias construídas no Brasil e esse legado, esse desenvolvimento, ele fique de fato no Brasil, né? Aqui, inclusive, seria uma ótima região para ter um estaleiro, né? Ter um estaleiro, isso gera uma mão de obra, assim, extremamente grande, então acho que a gente consegue fazer tem esse desafio e a gente vai contribuir com o máximo que a gente puder nos nossos estudos, conhecimento e, naturalmente, com a pressão política que for necessária para garantir a retomada da indústria naval e garantir esses empregos, principalmente aqui na nossa região norte fluminense. Nogueira, se me permite só... Claro. Porque a gente fala eu só queria contar a vida do repórter, do radialista, do jornalista comedura. Que o pessoal pensa assim, Luiz fica lá digitando, computador mole, Nogueira fica lá no ar-condicionado. Eu elaborei uma pergunta aqui para o Teseu vai de bulha a resposta da pergunta que era sobre a indústria naval. Então já virei a chave aqui para outra pergunta. Mas assim, é interessante essa entrevista viva, é só por isso que eu queria falar. É só porque a gente falou do Brasil, esse bloco fala do Brasil, né, da Bacia de Campos. Mas o que ele falou é assim, isso dito por vários economistas e industriais, pessoas da indústria naval, montadores e tal. Eu conto aquele boom da Petrobras nesse governo do PT foi importante para o estado do Rio de Janeiro. Geração de emprego, ICMS, estamos falando de quantias altíssimas. A gente está falando de uma recuperação fiscal, que é o grande marco do Rio de Janeiro hoje, né? Gigantesca, se você traz a indústria naval de fato pesada de volta, com os estaleiros de Angra, do Rio, de Niterói, te volta a bombar esses estaleiros, você tem uma recuperação fiscal jamais vista na história do Rio de Janeiro. Da pesquisa que eu fiz, para te elaborar a pergunta sobre a indústria naval, e você já adiantou, não vou mexer nesse assunto mais, mas só para a gente entender, numa das pesquisas que eu fiz, os estaleiros que eram um símbolo da retomada da indústria naval, dos governos do PT, de Lula e uma parte do Dilma também, né? Estão em recuperação judicial. Quer dizer, assim, retomar essa indústria hoje não é com duas conversas. Acho que é até interessante, hoje eu já tenho a capacidade de fazer um resumo rápido disso, né, o Aloysio e Cláudio, se me permitem aqui. A indústria naval brasileira, ela é uma coisa que não é simples de você construir. A indústria naval é extremamente complexa, que é um maquinário extremamente pesado, uma mão de obra extremamente qualificada para você fazer um navio, um barco de qualidade. Nós conseguimos chegar num ponto tal que tínhamos estaleiros de norte a sul do país produzindo plataformas, navios, barcos de apoio. E aí você vem ali a Operação Lava Jato, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque os estudos já apontaram isso, dos mais diversos estudos a gente já viu isso acontecer. A gente percebe o quanto a Operação Lava Jato ela foi política. Ela foi uma operação que tinha ali o pano de fundo de combater corrupção, mas ao mesmo tempo a Operação Lava Jato ela teve a opção, durante o seu desenvolvimento, de ao invés de fazer as delações premiadas, fazer os acordos de leniência, e não foram feitos os acordos de leniência. Acordo de leniência, você dá ali a opção da empresa continuar aquela obra, com toda a intervenção judicial, com todo o critério do Ministério Público participando e fazer toda uma construção em cima daquilo, e não. Se decidiu uma decisão política da Operação Lava Jato, de ao invés de fazer esses acordos de leniência, que foram feitos alguns, isso é inquestionável, mas a grande maioria foi as delações premiadas, que os objetivos eram extremamente claros ali. Hoje em dia, o Sérgio Moro ele ficou extremamente desmoralizado quando ele aceita ser ministro do Bolsonaro, depois de tudo que ele fez de perseguição ao Lula, enfim, ao PT como um todo, mas principalmente ao presidente Lula. E agora a gente percebe o quanto o Sérgio Moro ele agiu politicamente. Isso ficou muito claro quando ele aceita ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E assim, aquelas conversas dele que foram vazadas, né, dele com a Zambelli, né, onde e o STF, a gente vê ali a vaga para o STF, calma aí, fica no governo. Naquela hora que ele acabou decidindo rachar e aconteceram, esse aí não foi nem vazada não, essa foi a própria Carla Zambelli, eu acho que publicou em algum momento, sei lá, ou foi o hacker lá de Araraquara que publicou, mas enfim, é extremamente delicado o que aconteceu, e agora para destruir é fácil, né? O difícil é reconstruir, difícil é construir, e eu acho que a gente tem um terreno fértil, um momento
propício, a Transpetro vai estar encomendando aí mais de 20 navios novos, a gente tem o descomissionamento das plataformas da Bacia de Campos, que vão ser mais de 50 navios plataformas descomissionados nos próximos tempos, justamente pelo fim da vida útil deles. Então a gente tem um campo fértil para a retomada da indústria naval, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma posição clara da diretoria da Petrobras, que também vai fazer essa priorização. A gente tem debatido isso também com a diretoria da Petrobras. Infelizmente, a gente ainda tem um movimento muito forte de bolsonarista dentro da Petrobras, em cargos de alta gestão, de gerentes executivos, que infelizmente não estão alinhados com o projeto que foi eleito nas urnas pelo presidente Lula, que é esse projeto que eu estou falando, de reconstruir a indústria naval, de fortalecer a indústria nacional. A gente está chegando perto do final do primeiro bloco, a gente falou, é muito importante, né, falar da Petrobras, do Sindipetro aqui na Campos, na região, chegamos ao nacional, falamos muito da parte econômica, que é extremamente importante, mas você é filho do PT, quer dizer, o Sindipetro é uma atuação política também, inegavelmente. Politicamente, sempre tem várias extensões, né? O próprio PT é muito fragmentado em tendências, né? A esquerda brasileira historicamente padece desse problema, né? A divisão, desde lá de Luiz Carlos Prestes, isso é muito tempo. Mas, inegavelmente, a gente parece que teve um diapasão diferente nessa última eleição, né? Que não era... Muitas pessoas entenderam como direita e esquerda, né? Uma extrema-direita com uma esquerda social-democrata. O governo Lula nunca foi socialista, nem Dilma. Como Fernando Henrique foi o governo social-democratas. Mas ficou esse diapasão, né? De um lado, impedir a volta do comunismo que nunca teve no Brasil. E do outro, se revelou aí, com a intentona aí de dia 8, né? Um golpe de Estado. Tentativa de um golpe de Estado pior, com promiscuidade com a Marinha, por exemplo, o comandante da Marinha. É uma das três forças, né? Por sorte, o Exército, que é mais numerosa, não entrou e a coisa não foi à frente. Como é que vocês compreendem politicamente essa transição? Isso é um movimento mundial, né, Luiz? Assim, você não tem o Brasil não está isolado no cenário mundial, né? Você teve, ao longo metade da década passada, até esse começo dessa década, um avanço muito forte da extrema-direita no mundo inteiro, né? A própria eleição do Trump nos Estados Unidos, ela acaba puxando de forma muito veemente a extrema-direita do mundo inteiro, né? Aconteceu com a Argentina, aconteceu no Brasil e assim saiu acontecendo em vários lugares do mundo, esse movimento. E eu acho que é um período delicado, porque ao mesmo tempo essa própria questão de como é essa nova comunicação, né? Essa nova comunicação rápida que está no celular de todo mundo, ela é muito arriscada, ela é muito perigosa, porque você abre um leque ali de opções para que as pessoas muitas vezes sejam enganadas. E a gente viu muito isso, né? Como eu disse anteriormente, né? Infelizmente, essa falsa pauta moral que foi colocada, ela foi ferramenta de uso. E eu faço assim um retrospecto histórico. A religião ela foi usada em vários momentos para garantir domínio político para grupos de interesse. Então, eles usaram isso de forma moderna. E essa transição agora é interessante, né? Eu que sou filiado ao PT desde 17 anos e tenho meus pais eram filiados ao PT, eram sindicalistas, enfim. E eu tenho muito orgulho dessa história, né? Porque durante a década de 90, o Fernando Henrique, mesmo sem dúvida um governo social-democrata, mas extremamente neoliberal, né? Privatista, então, que trouxe ali para o Brasil uma série de privatizações. A da Vale, para mim, a mais simbólica, que foi privatizada no ano. No outro ano, ela teve um lucro 5 vezes maior do que o valor que foi vendida. Então, assim, foi um governo com aspecto também de social-democrata, sem dúvida, mas num viés extremamente neoliberal. E eu vi, quando criança, toda a luta. Meu pai é petroleiro também, aposentado, hoje sofre como todos os aposentados da Petrobras, com valores altos de descontos nos contra-cheques e por aí vai. Mas a gente
Eu durante a minha infância, eu tive essa oportunidade de acompanhar essa luta, né? E a gente caminhar para uma tendência extremamente perigosa, onde as pessoas passavam de qualquer racionalidade para defender ali muitas vezes uma coisa que nem existia, né? E com todo esse movimento que foi feito de fake news, assim, das mais absurdas, mamadeira erótica e cartilha não sei o que, e por aí vai. Então, assim, foi muito pesado, né, para a democracia brasileira. E eu acho que o resultado da eleição, Aloysio, ele mostrou muito bem. Tivemos agora na última, era unissex, colou. Colou, verdade. Uma mentira que colou. No avião, né? Rapaz, pega um avião, um ônibus, pega o ônibus aqui pro Rio, unissex. Escola de criança, aí pega a falsa pauta moral, né, na verdade. Então, a gente ainda está num momento muito perigoso, Aloysio, muito, muito delicado. Então, a gente não fez essa transição ainda. Eu falei tudo isso também porque eu lembrei, em fevereiro, em março, eu tive uma reunião com o Alckmin, né, o vice-presidente, ele que é ministro da Indústria e do Comércio, e a gente que fala de Petrobras, a Petrobras é 333 bilhões de reais num PAC, nesse PAC 3. Então, a Petrobras ela vai ter um papel fundamental nisso. Então, a gente tem reunido também, quanto FUP, quanto Federação. Eu tive a oportunidade de coordenar uma reunião com o ministro Alckmin, né? E eu olhei assim, lembrei dos meus pais na década de 90 e das eleições que se passaram até então. E hoje ali sentado com o Alckmin compondo o governo. Mas eu não senti, muito pelo contrário, eu senti muito orgulho, sabe, Aloysio? Porque esse diálogo, ele é fundamental, assim, essa construção coletiva, ela é fundamental. E você vê, assim, o próprio Alckmin, eu tenho certeza que ele reviu muito o conceito dele convivendo com Lula, com a centro-esquerda e trabalhando porque esse campo democrático ele tem que ser fortalecido, né? Simone Tebet também, ministra de planejamento do governo e assim, a gente começa a ter reunião com essas figuras que historicamente eram oposição ao PT, e eram adversários políticos, não eram inimigos, não eram contra, eram adversários políticos. E você vê, assim, você sente a democracia presente. E eu acho que essa sinalização do quanto é importante essa união de empresariado com trabalhadores, com os movimentos de centro-esquerda, centro-direita juntos, caminhando e dialogando para construir esse Brasil que a gente defende. Que quando o empresário ganha, é muito bom, mas é melhor ainda quando o trabalhador ganha junto. Quando o trabalhador ganha é bom, mas é bom também quando o empresariado ganha junto. Então, eu acho que essa construção é possível, eu acredito muito nisso e, sem dúvida, defenderei isso com todo o afinco. Bom, são 7h54. Ontem eu estava lendo uma pesquisa de que o Brasil não é o maior usuário de mensagens pelo WhatsApp. Não em quantidade de usuários, porque aí vem Índia, tem outro. A Índia e China não dá para competir. Se bem que a China é regulado, né? China é regulado, mas não dá para competir com a Índia. Em números, né? Mas o Brasil, isso o diretor da Meta, né, que é responsável por esse aplicativo, além do Face, do Instagram, estava falando, o Brasil é o país dos sonhos para o WhatsApp. Aí, você entenda, pro bem ou pro mal, né? Aí cada um faz a sua. Foi muito bem coordenado, né? Todos os movimentos que foram vistos, né? Dessa construção de fake news, de pautas morais e tal, ele foi muito bem estruturado no Brasil. Tive a oportunidade, eu sei que você ia encerrar, mas assim, acho que é uma experiência interessante para dividir. Em Brasília, a gente, durante esse período de privatização, a gente naturalmente contratou vários assessores políticos, escritórios para poder defender, e a gente teve a oportunidade de conviver paralelamente. A gente tinha contratado os advogados lá do ex-ministro Eugênio Aragão, era uma sociedade com o Ferraro, o Ângelo Ferraro, 2 advogados da mais alta qualidade, e a gente elaborou algumas peças de processos judiciais, por exemplo, para contravenda do campo de Albacora Leste, aqui da P50, que foi a plataforma da autossuficiência. Que tem coisas absurdas naquele processo de venda, de privatização, e que era injustificável economicamente para a Petrobras fazer aquilo. A gente conseguiu ali entrar com esse processo judicial e, conversando com eles também, o PT também tinha contratado eles
em um dado período que a gente tinha contrato, o PT Nacional também tinha contrato, e dentro dessa questão dessas conversas que a gente tinha com ele para falar sobre as privatizações e questionar as privatizações que estavam sendo feitas ali de forma completamente arbitrária, na nossa visão, eles mostraram alguns estudos sobre a questão de redes de fake news. E assim, é assustador o nível de organização que eles tinham em relação a isso. Vários daqueles processos, daquelas páginas que foram fechadas ao longo da eleição passada e tal, que claramente eram páginas estruturadas, você tinha que o primeiro compartilhava, o segundo compartilhava, e tinha toda uma rede muito bem estruturada e organizada, que eram milhões e milhões de compartilhamentos, assim, negócio de 1 hora, e eles mostraram, porque a questão não é nem você compartilhar ou não compartilhar e ser organizado ou não ser organizado. É o tipo de mensagem que você compartilha. Essa organização é importante, inclusive, para você se estruturar. Até tem inveja do PT não ter uma organização como essa para compartilhar informações verdadeiras e do bem, né? Mas eles não tinham um escrúpulo e faziam isso. Então eles pegaram esse estudo e foram mostrando ali, desmontando. E eu tenho certeza que influenciou diretamente no resultado da eleição, porque esse banheiro unissex, mesmo pegando muito, poderia ter pego muito mais gente desavisada durante esse período. Até o trabalho do TSE contra esse tipo de coisa, né, das fake news, acho que foi fundamental para que, né, que não o resultado, mas a fabricação do resultado de 2018 não se repetisse em 2022, né? Sim. Daí a demonização desse pessoal do Alexandre Moraes, que é o presidente do TSE à época, né? Isso. Não deixou fazer de novo. Não é vencer a eleição, não. Vencer a eleição, vence, acabou a discussão. Mas a maneira, né, desonesta que isso foi feito, né? Mentira sempre existe, claro. E a extrema-direita aprendeu a usar isso antes. Isso é um fato inquestionável, né? Isso aí sem dúvida. Até falamos isso aqui com o Lindbergh, né? O PT falha Quem deu uma força muito grande na campanha foi Janone, não foi? Foi o Janones, sim. Depois ele até pediu desculpa. Gente, pode não ser o jeito mais ético, mas é o mais combativo. Uma coisa assim que ele falou numa dessas entrevistas. Olha, gente... Só lembrar, saiu pesquisa nova ontem. 5 estados decisórios dos Estados Unidos, Biden só ganha 1. Kamala Harris ganha 3 e um novo nome democrata aí ganha do Trump em 4. Não tem nome, aleatório. Sim. Aleatório. Como o governo Biden está desgastado e como o Trump pode voltar pelo voto no sistema deles, que é, né, colégio eleitoral, na próxima eleição. Talvez fosse hoje daquele... As pessoas venceria. Venceria. Hoje venceria a eleição. Olha aí. Mesmo com tudo provado contra ele, né? Assim, assustador isso, né? Foi ontem que ele levou uma bronca lá do juiz lá. Ele bateu boca o juiz. Ele foi campeão. Gente, olha, são 8 horas. Lamentavelmente é factual, tem que informar. Apurado aqui pelo Beto, ele me passou um incêndio de grandes proporções. Acontece neste momento na fábrica da Cacau Show em Linhares, norte do Espírito Santo. Até meia hora atrás, o Corpo de Bombeiros informou que não havia ninguém ferido. Né? Menos mal, graças a Deus. Vamos aguardar e os detalhes, né, das causas e essas coisas todas, a gente vai informando aí ao longo do programa e da programação da Folha. As imagens que acesso aqui também pela internet são terríveis. Além da fumaça negra, labaredas altas, né, de fogo lá na fábrica. Da Cacau Show em Linhares, norte do Espírito Santo. Bom, 8 horas em Campos, fechamos aqui esse bloco, então a gente faz um rápido intervalo. Nesse intervalo agora tem aí uma super dica da Nauta XP, que é para você investir o seu dinheiro com segurança e com maior rentabilidade, por quem realmente entende do assunto. E logo a seguir a gente volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP.